vão acompanhar ao vivo a gravação do Que Bicha, falando sobre eleições e sobre a importância da gente atentar para as pautas LGBTQ+, dos candidatas e candidates. Eu queria fazer uma série de episódios sobre as eleições, cobrindo candidaturas progressistas e questionando programas de governo em que nós, LGBTQ+, somos somente mencionados em políticas superficiais. Por N motivos não foi possível. Sou um podcaster iniciante, ainda estou começando a escrever uma história. Algumas candidaturas para vereadores chegaram até a mim a partir do vídeo que eu postei nas redes sociais convidando candidatos às prefeituras para esse papo. Eu queria em primeiro lugar agradecer a esses candidatos que se dispuseram a dialogar. Em maioria, candidatos que tinham a pauta LGBTQ+, como sua frente. Como eu não iria conseguir dar visibilidade a todos que se candidataram defendendo a nossa causa, e por serem candidaturas específicas, pensei que não agregaria tanto às campanhas. Sua comunicação em suas cidades já falam com as nossas questões. As candidaturas às prefeituras, essas sim, precisam abordar questões de maneira abrangente. Eu queria, de fato, provocar um debate sobre as causas LGBTQ+. Com um objetivo positivo, tá? Uma conversa sadia, bacana, mas indo na raiz das questões. Infelizmente não rolou. Mas eu não queria deixar passar esse momento, deixar esse papo necessário pra lá. O Que Bicha é um jovem podcast ainda, mas tem o seu alcance. E se uma só pessoa ouvir qualquer episódio e sair refletindo, pensando, questionando, então como comunicador, eu vou ter alcançado o meu objetivo principal por aqui. Bom, a vida promove alguns encontros, né? E na Podplay, a semana do podcast da Mídia Ninja, realizada pela NinjaCast, da qual, honrosamente, Que Bicha e eu, GG, fazemos parte, eu pude trocar com essa pessoa incrível que é o Dan, ou Dimitra Vulcana. E eu pensei, gente, pelo amor de Deus, quem melhor que uma doutora marxista, drag queen, gente da gente, para nos ajudar a entender o caminho que nos leva a candidaturas realmente de representatividade. E ela, maravilhosa como sempre, topou de pronto. Bora ver no que deu esse tricô babado. Então, nesse episódio especial, Eleições 2020, o Que Bicha recebe Dimitra Vulcana. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Que Bicha, sendo transmitido ao vivo numa live. Eu tô me sentindo muito importante porque isso aqui tá muito TV, tá muito, sabe? Só faltou mesmo uma estrutura pra gente receber ligações das pessoas que estão assistindo, mas realmente um dia a gente chega lá. E eu tô aqui com uma pessoa que eu respeito demais, que é Dimitra Vulcana, nossa doutora drag. Em primeiro lugar, Dimitra, muito obrigado por estar aqui nesse momento necessário, importante, pré-eleições, trocando essa ideia com a gente. Bem-vinda. Ei, gente, é um prazer estar aqui. Sobretudo o tema, né, que acho que a gente vai conversar hoje é um tema bem importante, bem necessário, e que eu acho que é um tema que, inclusive, ele é um tema negligenciado. Então, esse convite, GG, ele caiu bem, ainda mais que domingo aí, né? Estamos aí à porta de ir lá nas urnas e talvez podemos estar fazendo escolhas erradas. Então, é um prazer estar aqui. Exatamente. Muito obrigado, Dimitra. Mais pro final a gente vai dar o teu serviço todo, tuas redes, quero que você fale muito do Doutora Drag no YouTube. Mas para começar, eu queria te fazer uma seguinte pergunta, já para a gente começar polemizando. Você acredita em voto útil? Depende. Discorra para nós. É porque, na verdade, eu acho que as pessoas têm uma crença muito grande nas nossas instituições. Então, assim, muita gente acredita que a gente consegue resolver os nossos problemas sociais por meio das eleições. E, bem, na minha perspectiva e de tudo que eu estudo, a resposta é que não. A gente consegue dar umas reformas, né, nos nossos problemas, no nosso sistema, mas as eleições, a nossa política representativa, ela ainda nos limita em muitos fatores. Então, às vezes até um bom político, um político progressista, um político comunista, socialista, marxista, nem sempre ainda vai resolver os nossos problemas, que são as opressões estruturais, de classe, de raça, de gênero. Então, assim, às vezes o voto útil
é o algo menos pior, né? E é interessante a gente pensar no voto útil, mas é interessante também a gente refletir qual é o contexto, qual é a situação. Então, não consigo responder nem sim nem não. Eu coloco um depende. Até porque muitas das coisas mais profundas, elas são exatamente assim. Não são nem sim nem não, não são nem preto nem Não branco. são dicotômicas, tudo... né? Exato. Eu te fiz essa pergunta de cara porque no Twitter a gente vê muitos debates em torno de candidaturas, especialmente a prefeito. Ah, fulano de tal é o único que consegue derrubar cicrano no segundo turno. Então a gente tem que votar em fulano de tal, e aí não tem como fazer voto ideológico, tem que ser voto útil, porque eu acho isso muito complicado. Por um lado, eu consigo compreender que é uma questão estratégica, a gente está combatendo aí todo um sistema opressor, toda uma extrema-direita que vem, sabe, enfim, dando voz a uma série de coisas feias que a gente sempre teve entre as pessoas. Essas pessoas sempre existiram entre nós, mas elas estão se sentindo super à vontade para falar as atrocidades, para, sabe, exercer sua discriminação, enfim, todo o seu ódio, seu rancor, sem vergonha e sem censura. Uhum. E aí eu consigo compreender que a gente precisa ter ali uma estratégia. Ao mesmo tempo, eu acho muito complicado, num primeiro turno, né, via de regra, a gente se comporta assim. Primeiro turno eu voto naquilo que eu acredito, piamente, né, naquele ideal que eu me identifico. A gente vê o que acontece num segundo turno, e aí sim, no segundo turno eu vou votar no menos pior, ou se o meu candidato foi para o segundo turno, beleza, é nele que eu vou. Eu penso assim, mas de fato a gente está vivendo um momento obscuro desde 2018, na verdade desde o golpe, né? Desde 2013, 2014, lá a gente vem percebendo ali uma ascensão perigosa que culminou na eleição de Bolsonaro, e essas eleições de 2020, desculpa, elas vão dizer muito sobre o cenário que a gente vai construir para 2022. Eu vi o seu vídeo, Dimitra, sobre as pautas LGBTQ+, as candidaturas que se dizem LGBT, e da importância da gente contextualizar, analisar o histórico desses políticos. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre um pouco sobre o que você falou lá no teu vídeo, e que, na verdade, é a essência desse nosso papo aqui. Então, uma coisa que eu acho importante a gente pensar que é o seguinte: nós estamos numa eleição que o fator identidade, ele é um fator que está sendo muito valorizado. Até aí eu acho um avanço maravilhoso da gente pensar, olha, precisamos ter então uma ocupação maior de mulheres no legislativo, no executivo, precisamos ter uma ocupação maior de pessoas negras no legislativo, no executivo, de LGBTs. E aí eu acho interessante, só que chegamos num dilema moral, né? Porque a própria direita percebeu que isso também é interessante para poder trazer voto para o partido. Uhum. Então, uma coisa que me dá muito medo, na verdade, é de ver, por exemplo, que quando a gente traz, quando a gente vê que até a própria direita se apropriou de um discurso que é de esquerda, a gente está numa situação problemática. E o Rogério comentou aí nos comentários agora exatamente isso, do auxílio emergencial sendo utilizado para fins eleitorais, né, eleitoreiros. Inclusive, a gente viu ali no gráfico de popularidade do genocida isso aumentar, sendo que ele foi contra desde o início, depois ele só queria dar 200, né? Então, assim, é o que você está falando. Então, me aproveito ali de questões populistas para fazer o meu eleitorado ali. E não tem um compromisso real, oficial, com aquela causa. É só um emblema. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um fenômeno muito bom que me partiu para fazer essa análise, mas que também me fez pensar em outras cidades, e o fenômeno é muito igual. Existe um partido aqui que tradicionalmente é de direita.
Essas pessoas, elas comumente são esses coronéis da cidade, né, empresários, pessoas com bastante poder aquisitivo, que já estiveram na política. E aí essas pessoas, elas não são, até que elas não são preconceituosas, sabe? Assim, elas até que são LGBT friendly, mas totalmente problemático em mil esferas dos nossos problemas da sociedade. Essas pessoas se candidataram no executivo, no legislativo, e aí traz também as questões de identidade, né? Trouxeram as LGBTs para se candidatarem, porque vai ser uma campanha colorida e tudo mais. Ao fim e ao cabo, o nosso próprio modelo eleitoral, ele vai fazer com que essas pessoas do arco-íris, né, das LGBTs, tragam voto para o partido. E isso aumenta a chance de ter mais cadeiras lá no legislativo. Isso a gente conhece como coeficiente eleitoral. Então, isso é um fator que, ou seja, esse voto colorido, esse voto libertário, arco-íris e tudo mais, ele é um voto que vai trazer ele é um voto que vai trazer mais como que se diz, mais votos para aquele partido, mas não vai de fato eleger essas pessoas LGBTs. Então, ou seja, é importante a gente pensar não só naquele candidato que a gente está votando, mas no projeto que ele representa. Afinal, um partido é ali uma junção de pessoas que olham numa direção muito parecida, certo? Exatamente. Então, se eu voto, eu adoro o Cicrano, porque o Cicrano ajudou, botou o asfalto aqui na rua, e ele é muito incrível, mas ele é do partido que, por eu ser LGBT, ou por eu ser preto, ou por eu ser mulher, ele quer me ver submisso, oprimido. E aí, eu votando nesse cara que botou o asfalto aqui na rua, eu tô votando por toda uma ideologia que me oprime, que quer me ver pior, onde eu estou, ou pior, ou num lugar pior. Eu tava conversando com o meu melhor amigo, e ele não é daqui, ele é de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e ele falou, cara, minha mãe me perguntou em quem ela vota. E os dois caras que estão na frente lá, um é PSDB e o outro é PMDB. Eu falei, caramba, né, temos ali um dilema. E aí ele foi me falando sobre... Ele falou, um cara é o vice do prefeito que morreu, e o outro foi prefeito, era do PT, mas depois foi pro PMDB. Aí você começa a desenhar ali, né, o que levou, por quê? Ele saiu do PT quando? 2016? Ah, entendi. Não queria ficar queimado. Então, aí você olha pra trás, olha a história do cara. E aí chega uma hora que é óbvio que eu preciso conhecer essa história política, mas eu preciso saber também... minha mãe sempre falou, né? Quem com porco se mistura, farelos come. Então, quem é a galera que eu convido para minha festa? Com qual galera que eu ando no recreio? Isso diz muito sobre mim. Sabe? Eu acho que... Como é que eu faço isso, Dimitra? Como é que eu penso as pautas de um candidato com a turma que ele anda? Uma coisa que é importante a gente pensar é que a velha política, ela tá aí e ela só precisa se reinventar. Então, uma coisa que eu acho muito simbólico pra gente é que outsiders políticos, eles apareceram aí falando que estarão fazendo um novo. É um fenômeno muito emblemático essa questão dessa velha política se refazer com outsiders políticos, né? O Partido Novo, ele teve muito isso das pessoas trazerem uma ideia de que vai renovar. E a gente viu que não foi isso, né? Em Minas, por exemplo, o Zema foi eleito e a gente vê que a polícia continua fazendo a mesma coisa que fez antes, então desapropriando famílias, as questões do próprio preconceito estruturais que a gente tem nos problemas dentro da polícia militar. Aquela promessa de que as pessoas com cargo, com indicação não iam ter salário, depois ele teve que voltar atrás, isso foi uma pagação de mico. Exato, então, ou seja, todas as incoerências da velha política, ela continua lá. Então a gente
o que é o novo, e é engraçado que o partido não chama novo, não tem nada de novo, é a velha política. Uhum. E aí, se a gente pensar também com as pautas LGBTs, no Brasil está acontecendo um fenômeno muito, muito emblemático para a gente pensar, que é um jogo assim que parece muito tudo legal e moral, né? Mas não é. Então a gente tem que pensar a primeira questão, que é o seguinte: agentes privados não estão podendo tanto agir na política pública. Isso a gente conhece, por exemplo, esse amparo, né, aparelhamento, na verdade, do Estado. A gente conhece, por exemplo, a Odebrecht, a história que a gente tem da Lava Jato. Mas eu acho que já se preparando para isso, a gente tem um outro fenômeno na sociedade, que é o seguinte: nós temos figuras privadas, ou seja, nós temos o capital privado agindo e tomando decisões no âmbito público. A educação no Brasil, a saúde no Brasil, são temas extremamente importantes, mas são temas também extremamente caros para o mercado. O que eu quero dizer com isso? Existe um mercado ali patente, que eu estou falando de movimentar bilhões de reais no âmbito da saúde, na educação, que as tomadas de decisões que são feitas, se não pensar no público e no privado, vai ferrar a gente. Sim. E isso aconteceu na educação. Como aconteceu, Dmitry? Tem um artigo, uma pesquisadora, ela chama Marina Avelar, ela fala de Estado heterático. Não vou falar de nada em nível acadêmico aqui, é só para a gente entender mesmo o preto no branco, né? Ou seja, tornar as coisas aqui bem pontuais para vocês entenderem o que eu vou explicar. A Marina Avelar, ela trabalha com essa concepção chamada de Estado heterático. O que significa isso? Nós temos grandes fundações, empresas aí, que criam as suas empresas filantrópicas. Então, só para dar um exemplo, Fundação Itaú é uma delas, sabe? Fundação Roberto Marinho. Isso, elas são todas filantrópicas, bonitinhas e tudo mais. Quando foi feita a BNCC, por exemplo, que é a Base Nacional Comum Curricular, isso vai mudar completamente o que a gente entende por ensino médio, pelo ensino, na verdade. A gente tem que lá fala que foi feito, né, com participação popular, pessoas da organização civil, e aí a gente começa a entender quem são essas pessoas. São essas filantropias, sabe? E aí, o que é o Estado heterárquico na concepção e descrição da Marina? É quando a gente tem o interesse privado se mesclando ao interesse público, mas de forma legal, não é ilegal, não cometeram nenhuma ilegalidade. Se eles viram uma brecha no sistema, eles agem e dentro dessas brechas. Isso vai para aquele futurice, ou seja, estamos vivenciando uma nova forma do mercado agir. E essa nova forma também vai para essa outra esfera que é a pauta LGBT. E aí que a gente arremata a linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês. Nós temos, por exemplo, aquela Fundação Renova. Fundação Renova forma lideranças políticas e tudo mais, tem cursos e por aí vai. Essa Fundação Renova, ela também está ligada, por exemplo, à figura da Tabata Amaral, que é feminista, Felipe Rigoni, que é PCD. E aí a gente vê que são jovens super bem politizados, né? E com boas ideias, inclusive. E com apelo junto a determinadas classes. Por exemplo, a Tabata, ela viralizou aquela fala dela quando ela encarou um ministro bolsonarista da educação. Sim. E que bom, né? A gente precisa de pessoas assim. Imagina, claro. Só que porém, o que vem junto? Né? O que vem junto? Teve a reforma da Previdência e ela votou a favor. O Felipe votou a favor. 8 das 9 pessoas que fizeram o curso do Renova votaram a favor. E aí, quem não votou foi a Joênia. A Joênia, ela é uma indígena e o compromisso dela e a formação dela é com os povos originários. Ela colocou isso e deixou isso muito claro. Então a gente fica pensando, olha, então aqui tem alguma coisa. E aí tem um dossiê na Carta Capital que conta desses 9 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência
e começa também a trazer para a gente pensar, né? O que é a Fundação Lema, Fundação Estudar, Movimento Acredito, e aí a gente começa a ver que são figuras que vão se colocando na política, e aí agora na política municipal, nas eleições municipais, a gente começa a ver isso, né? Na minha cidade, por exemplo, existem candidatos saindo em partido historicamente bem de direita, mas com esse selo do Renova, para renovar a política brasileira. Só que, na verdade, não só não vai renovar, porque se ainda não ganhar e não ocupar aquela cadeira, vai trazer votos para que a velha política continue ocupando essas cadeiras. Então, o que eu estou vendo é um movimento agora que está acontecendo em nível municipal, e essas figuras mais proeminentes, elas vão nos dar trabalho em nível estadual e federal, porque quando tiver uma reforma da Previdência para piorar mais do que tem, ou trabalhista para piorar mais do que tem, ou igual teve o teto de gastos, tributária que também tá em pauta. Dimitra, me explica pra galera que tá ouvindo, que tá vendo a gente, que tá ouvindo, como é que funciona essa questão da legenda puxar candidatos, mesmo não sendo o candidato exatamente que você votou, ou não só ele. Eu vou explicar assim só por alto para a galera entender, mas basicamente, digamos assim, se um partido obteve, sei lá, eu vou fazer os números da minha cabeça aqui, mas se ele obteve 1.000 votos, ele vai ocupar uma cadeira proporcional a todos os votos que tiveram. Aí, quanto mais votos o partido tiver, mais chances e mais cadeiras ele vai ocupar ali no legislativo. Então, qual que é o meu receio? A gente ter essas figuras LGBTs que tem um número bom de votos, mas não suficiente para entrar no partido, porque o da velha política ainda tem mais votos. E aí você traz ali um voto, vamos colocar assim, né? Um voto gay, um voto empoderado, um voto feminista, e vai juntando esses votos. No final, quem vai ficar com essas cadeiras são a velha política, que tem mais tempo para fazer propaganda, equipe, staff, já é conhecido historicamente da cidade. Às vezes essas pessoas até são benquistas, mesmo a gente sabendo de todas as contradições. Por conta das ajudas pessoais, do asfalto na rua, da cesta básica que distribui. E, por exemplo, aqui na cidade, o PT é um partido muito bom ainda de capilaridade, mas os da direita ainda são partidos muito fortes. O PSOL ainda é um partido muito pequeno, tem pouco recurso. Então, assim, se a gente já está lutando por uma cadeira, por que a gente não colocar mais LGBTs, mais pessoas conhecidas da política, do movimento negro, do movimento feminista, e tentar lutar pela segunda cadeira, sabe? Mesmo que todos não vão. Porque nem pela direita vai. Então, assim, por que então a gente não fortalecer dentro da esquerda esse tipo de movimento, sabe? Que quando é eleito, qual é o compromisso dele com a pauta mesmo? O compromisso deles é com quem colocou eles lá. Então, também é problemático isso. Em suma, por exemplo, em números absolutos, você pode ter um candidato que não se eleja, mesmo tendo um maior número de votos, do que um outro que está num partido maior, com uma estrutura maior, que teve menos votos, mas a quantidade de votos daquele partido fez com que aquele partido conseguisse um número X de cadeiras e que puxasse candidatos que tiveram menos votos do que um candidato de um partido menor, que seja um candidato de causa, de identidade. Isso é muito importante a gente desmistificar. Na verdade, o nosso sistema político... tudo bem que a gente acabou de ver que nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho mais confusa mesmo. Mas o nosso sistema, ele é ainda muito confuso. Eu vi, ontem teve um debate muito interessante no Twitter, que eu participei, e uma menina lá que eu sigo, que eu acho ela maravilhosa, Luciana Florencio. Ela falou o seguinte, vocês percebem aí pelos gráficos de popularidade do presidente que ele tem uma aprovação alta entre as classes mais baixas. E aí você fica pensando, se essas não são as classes mais desfavorecidas com
tudo isso que tá aí, porque ele disse que ia mudar e realmente é só falácia, porque o debate não alcança essas pessoas. A gente não consegue falar, a gente fica muito se degladiando entre a gente, né? Quem tem mais teoria do que o outro, quem é mais catedrático que o outro, quem tem mais títulos que o outro, quem tem mais lugar de fala, e a gente não está se preocupando em alcançar as pessoas que não estão no Twitter, não estão nas redes sociais, porque pega 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar do trabalho, que não tem esse tempo. Né, que são as pessoas dessas classes mais desfavorecidas. A gente, como é que eu incluo essas pessoas no bate-papo? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: esse debate tuítico, né? Um amigo meu chama isso de fato tuítico. Acontece lá fica. E não tem uma reverberação na materialidade da vida mesmo. Sim. Mas, assim, para a gente formar um militante, e eu falo militante mesmo, que age coletivamente, dentro de um coletivo, e não um ativista, nada que a internet banalizou ou vulgarizou mesmo, demanda tempo. Sim. E demanda uma energia muito grande. Por que eu estou falando isso? É muito fácil a gente espalhar notícias ruins, fake news, notícias totalmente controvérsias, do que criar a boa informação. Criar a boa e disseminar essa boa informação é muito mais trabalhoso, pensando em energia demandada. Perfeito. A esquerda radical, que está ali no Twitter, que tá ali, talvez, disputando espaços ideológicos, ela tem consciência e ela age para além desse fato tuítico. Então, o que eu estou dizendo? Eu sou da esquerda radical, eu sou do PSOL, mas eu também sou do coletivo Subverta. O nosso projeto de sociedade que a gente quer construir, ele enraizado nas lutas de nosso tempo. Então, eu estou conversando ali talvez com as pessoas da internet, ali é só um movimento de propaganda e tudo mais, mas o nosso trabalho é conhecer, por exemplo, igual está acontecendo no Distrito Federal, está tendo a luta lá dos camelôs. O Subverta está colando com essas pessoas, são trabalhadores e trabalhadoras. Tem um movimento das florestas agroecológicas, está colando com o trabalhador do campo e conectando o trabalhador do campo ao consumidor da cidade. E aí a gente vai vendo que esses movimentos, eles estão criando essa ponte, sem ser paternalistas, porque eu acredito que a forma de ver, por exemplo, quando a gente fala essas pessoas não estão dentro desse debate, é porque, na verdade, a forma como ele também é feita não inclui. Sim. E essas pessoas têm uma consciência de classe maravilhosa que a classe média não tem. Inclusive, acho que a classe média tem mais para aprender com eles do que com o pessoal que está no campo, nas periferias. Então, dito isso, para a gente fazer isso, a gente gasta muita energia. Em Minas, por exemplo, a gente, sei lá, tá lá na região de BH, 30 militantes. E a energia que tem para poder se acoplar com as lutas de nosso tempo e se acoplar sem interesse, por exemplo, as eleições vão passar. Sim. Em dezembro, a gente vai ter que ter tarefa militante, por exemplo, estava se discutindo a PL dos carroceiros, né? Não tem que pensar só no bem-estar dos animais. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente pode atuar enquanto coletivo? Então, existem vários movimentos que a gente tem que pensar como atuar e criar um enraizamento territorial e se conectar mesmo com as lutas daquela realidade. E alguns militantes são, inclusive, oriundos daquela realidade, outros não, que são a classe média que está querendo ali, com a consciência de classe, agir naquela realidade. Isso dá trabalho, isso é trabalho de formiguinha, isso é uma construção diária. E aí o que eu gosto da internet, de ver o que está acontecendo lá, mas trazer as pessoas, falar, olha, vem para cá. Vem para o mundo real, né? Vem para o mundo real. Uhum. E isso faz com que, por exemplo, se eu trabalhei 2020 inteirinho pensando nisso,
que não vai ter um 2020 ainda satisfatório, porque estamos construindo tijolos para uma coisa que é muito maior e que é maior do que eu, do que a minha figura, do que a minha pessoa, e isso dá trabalho. E aí, ao mesmo tempo que a gente constrói isso, quando a gente vê figuras do Felipe Neto, que tem sei lá, uma coisa narcisística tão grande ali, né? Que ele traz tudo sobre ele. Por exemplo, ele estava defendendo as questões do Amapá. Mas para falar do Amapá, ele teve que falar que ele tem uma casa com 20 mil ar-condicionados, com 20 ares condicionados, eu vi. Ares condicionados, né? Que tem uma conta de 7 mil reais. E aí eu fiquei assim, gente, não é sobre isso, sabe? Não é sobre o seu consumo, é sobre uma estrutura. É de não ir na raiz do problema. Mas exemplo, você acha que não vale a pena? Por mais que você tem toda a razão, tenha um discurso narcisista, mas é porque há ali e não vai na raiz do problema. Por que ele não fala que o problema é a privatização? E existe um grande problema da gente pegar direitos que são básicos. O problema não é nem pagar uma conta de 7 mil ou de 100 ou de 700. A gente não deveria nem pagar. Sim. Água. Gente, água é um recurso natural. Pode crer. Olha como que o mundo que a gente vai se organizando criou uma lógica mercadológica que a água é algo que a gente tem que pagar para ter acesso a ela. Na Bolívia, esse processo de privatização foi tão agudo que para as pessoas terem acesso à água, elas começaram a catar a água da chuva. E quando esses órgãos privados estavam pegando esses recipientes, nesses ambientes que estavam captando água da chuva, estavam multando a população. Ou seja, a população se auto-organizou diante de uma privatização que deixou inacessível um direito básico e aí estava multando as pessoas. Isso na Bolívia originou o que a gente conhece como Guerra da Água, é recente. Uhum. Esses processos, inclusive, são processos que levaram o Evo ao poder. E aí a gente vê isso acontecendo aqui, e aí a gente vê, por exemplo, figuras como o Felipe, que tem um grande alcance, não ir à raiz do problema para poder arranhar a superfície. Arranhar a superfície é interessante, porque a gente começa, pelo menos, criar um tensionamento do debate. Agora, a gente tem que ir lá mais profundo, porque, além de tudo, nós temos vários problemas oriundos de questões ambientais, qual foi o impacto de hidrelétricas nas populações que isso foi implantado. Então, assim, eu mesmo trabalho na cidade de Pirapora. O que acontece em Três Marias influencia Pirapora. Sim. E isso teve impacto na vida dos ribeirinhos, dos pescadores, ou seja, é um conjunto de fatores que vai ali se reorganizando, que aí as pessoas meio que no debate da internet tem que ser assim, ou é ou não é, e aí a gente vai criando essas camadas. Esse debate mais superficial, ele é mais rápido, né? Ele é mais palatável, o movimento da internet exige, demanda, então isso vai acontecendo. Agora, por exemplo, eu não consegui, nessa quarentena, parar para me organizar e sentar com o pessoal ribeirinho de Pirapora, que é a cidade que eu trabalho, mas eu não moro lá, para poder ajudar no movimento deles. Porque eu já tenho as minhas tarefas aqui. Você fala da energia que é demandada para que você vá ao certo. É muita energia. Eu teria que parar o que eu tenho que fazer aqui, ir lá para Pirapora, conversar com o pessoal, aproveitar o espaço que eu tenho e levar essa pauta deles. Olha o tanto de coisa que vai acontecendo de camadas. Então, fazer o mais correto possível e tentando mudar de fato a estrutura e essas opressões da sociedade nos demanda uma grande energia. E aí, isso também acontece com as pautas LGBTs, né? Às vezes eles utilizam então isso aí como uma maquiagem, mas a estrutura ela vai continuar a mesma, não vai arranhar a superfície, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que são progressistas que são contra nós sermos um país que mais mata LGBTs, que são a favor de homens que fazem sexo com homens de poder doar sangue. E eles vão lutar por esses direitos das pessoas LGBTs. Mas eles também vão fazer algum tipo de voto a favor do empresariado. Sim. E aí? Assim, não é porque o empresário
é o grande inimigo, mas esse movimento, eu não tô falando, quando eu falo empresário, gente, eu não tô falando da sua tia, que tem uma padaria no bairro, pelo amor de Deus. Eu estou falando de uma grande empresa, com grande grandes poder, corporações, sim. grandes corporações, por exemplo, que tem a capacidade de chegar numa cidade e inundar ela de lama e nada feijoada acontecer, igual a gente tem Mariana, Brumadinho. É disso que eu estou falando, de a capacidade de afetar o ambiente, a vida pessoal, o tanto de pessoas que têm depressão em Brumadinho, ou seja, é uma coisa surreal. E esse movimento, esse que é mais tuítico, talvez, ou também que é liberal, ele quer uma melhor vida para as pessoas. Eu acredito que eles querem que as pessoas tenham uma vida melhor. Sim. Mas só vai arranhar a superfície. É a mesma coisa de pedir, por exemplo, sabe, GG? Pede pra gente, por exemplo, melhores salários. Melhores salários resolve o que é a necessidade mais básica. Marx mesmo já falava isso. É lógico que para militar, a gente precisa de comer, beber, morar, dormir. Sim. Inclusive, a partir dessas necessidades, a gente pode fazer mais outras necessidades, né? Mas isso é o primeiro, né? A gente tem que ter condição de ir além. Isso. E criar mais necessidades. Essas necessidades, elas são humanas. Sim. De ir ao teatro, de ter acesso, né, que não tem. De ter acesso ao cinema. Ou seja, faz parte do processo. E aí, um salário mínimo ajudaria nessa parte mais básica. E aí? Sabe? Porque... Mas só isso não tá bom. Tipo, porque isso é o básico. É o básico pra ter uma dignidade. É o mínimo. Mas e aí? Educação, saúde, sabe? É igual, por exemplo... Eu quero te provocar no seguinte aspecto. Porque ontem eu vi o teu papo dos ares condicionados com o Felipe Neto e eu gosto muito do teu debate com o Felipe, porque você diz assim, não, eu não concordo definitivamente. E é de forma respeitosa, né? Também. Total. Por isso que pra mim também é exemplar, porque é possível, gente, discordar sem hate. Pelo amor de Deus, mas... Eu cheguei até a twittar uma coisa assim bem debochada das questões da conta dele lá. Que ele perdeu em 2 horas, né? Que a gente aqui... Pois Não é pra esse lado que eu quero. Mas então, eu vi você brincando lá, mas você falando assim, gente, eu vou defender aqui a posição do Felipe Neto. Eu acho que... o que você falou é brilhante sobre a importância da gente ir à realidade das pessoas, especialmente fazer o debate chegar nelas, na verdade, não é dar a internet para as pessoas, não necessariamente, porque elas não reconhecem isso aqui como uma ferramenta de debate. Né? A gente está falando da galera que leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar no ônibus lotado e que ainda tem que fazer faxina quando chega em casa, enfim. A vida real. Quando você se insere na realidade dessas pessoas para agir, né, para atuar ali ativamente, sim, você está aquela palavra aquela parada das palavras e do exemplo, né? Que nada é mais poderoso do que o exemplo. Mas você não acha que a gente ter um percentual alto de aprovação em classes mais baixas, de aprovação desse governo, em classes mais baixas, ainda significa as grandes corporações de mídia alcançando essas pessoas, enquanto esse debate que é tuítico, mas que acontece em algum nível, não chega neles? Então, assim, eu tenho uma grande mídia ainda alcançando, ainda doutrinando, né? Porque eles falam que nós somos os doutrinadores, mas são eles que efetivamente doutrinam, porque eles detêm os meios. Eles ainda alcançando. Então, assim, se eu não consigo, por uma questão de tenho pouca gente para atuar e que demanda muita energia para ir ativamente dentro dessa realidade, levar meios acessíveis de comunicação para essas pessoas não é ali uma medida paliativa. Eu buscar incluir digitalmente. É uma pergunta mesmo, é uma provocação, mas é um questionamento. Porque eu também acredito que nada é mais poderoso do que você entrar na realidade para transformar ela.
né? É muito fácil eu falar aqui da minha casa de 2 quartos, da minha cozinha, tipo, caramba, como sou pelas classes oprimidas e eu não faço nada na minha vida real para transformar a vida de alguém. É muito complicado, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é isso, você te demanda uma energia grande, até porque você não tem muita gente junto para ir lá transformar, e aí você tem aqui uma mídia em tese acessível. O debate tuítico. O O debate debate tuítico, tuítico não pode alcançar essas pessoas? olha só, primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, que o capitalismo, ele é um organismo que tomou tantas proporções que é de assustar, mas não para ter pessimismo, mas é um pessimismo que a gente ainda que diz assim, se organiza. Ponto 1. Sim, sim. Ponto 2, vamos pensar agora sobre... Vou fazer só um paralelo rapidinho para a gente pegar esse argumento. Imaginemos os comunistas lá de 1910, 1917, Revolução Bolchevique e tudo mais, e até reverberando aqui no Brasil e tudo mais. O grande aparato ideológico e midiático que a gente tinha poderiam ser os jornais impressos, né? Uhum. E aí, os camaradas podiam também imprimir os jornais. Sim. E aí a gente conseguia disputar as narrativas, né? Pregava lambes e tudo mais. Nasce o rádio. Aí nascem as rádios clandestinas. Uhum. Nasce a televisão, o cinema. Uhum. E aí o trem começa a ficar feio, né? Porque aí a gente passa para Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E aí a gente pensa o tanto de subjetividades que são criadas na gente no que a gente consome. Perfeito. E quantas vezes, né? Assim, eu adoro, por exemplo, assistir Marvel, né? Qualquer filme, série. O que tem ali? Sempre o russo é o vilão, o comunistão. O Capitão América é o protagonista. E isso aqui, a gente vai absorvendo isso de uma forma Sim. passiva e criando umas subjetividades e adotando alguns discursos. Então, isso é muito complicado, porque a gente ainda tá no quê? No jornal, no lambe, sabe? Uhum. E agora temos youtubers, né? Marxistas, radicais. E para quem ainda não entende, o radical, gente, e a raiz dos problemas que vai... pelo amor de Deus. Contra o debate. Não tá falando de aqui. quebrar tudo, não. Pode ser necessário em algum momento? Pode ser necessário em algum momento. Mas a gente ainda... na raiz. Exatamente. Então, assim, não de ficar só arranhando na superfície. Então, esse ponto que eu acho interessante a gente pensar é que a ideologia vigente numa sociedade é a ideologia dominante. Ponto. Uhum. Isso, numa visão marxista, cai bem. E aí a gente pensa a mídia como um aparato ideológico para poder segurar isso. E a televisão, ela funciona muito nisso. Olha só, por exemplo, as maiores vítimas da truculência policial, por exemplo, é a população mais pobre e também tem cor, né? São as pessoas pretas e as pessoas pardas que estão dentro do grupo negro. E aí a gente vê que existe até um aparelho midiático hegemônico, que são aqueles vários programas que viraram seus spin-offs em várias... como é que fala? Qual é o nome das redes de televisão? Que são os filhotes do Datena, né? Vários Dateninhas e várias... Sim. E aquilo ali valida afiliadas, as emissoras afiliadas. Emissoras afiliadas. Sim, sim. As emissoras em geral, porque não ficou só em uma, né? Várias foram... não, verdade. Virou um modelo de negócios. Sim. E aí, a gente vê como que isso se espalha e naturaliza violência, linchamento, cria-se um medo. Programa de pinga-sangue que o C. Rodrigues está falando. O problema, aí cria-se um grande problema, como se a gente tem um problema no Brasil, que é a guerra às drogas. E as drogas estão ganhando essa guerra há anos. Por quê? Pessoas como Rafael, né, que foi preso com pinho-sol e tudo mais, tem sua vida marcada pelo sistema.
Agora, um filhinho de papai, sei lá, pessoas que são pegas com milhares de quilos, nem sempre essas pessoas são punidas. Então a gente começa a ver que existe um aparato ideológico, midiático, para poder reforçar e naturalizar a violência, a morte, o genocídio negro, o assassinato de pessoas LGBTs. O Tropa de Elite falou muito isso, Tropa de Elite 2. Exato. O apresentador do programa, ele estava envolvido diretamente nos esquemas, e isso é real. Exatamente. Isso é real. A gente começa a perceber que o que capilariza e sai no debate em geral da população é isso, porque é a forma que essa ideologia ela se organiza e estrutura. Então, isso tudo cria uma narrativa muito fácil. Então, por exemplo, todo mundo tem seu tio lá, que é aquele tio chato, bolsominion, e ele tem essas falas prontas, né? Bandido bom é bandido morto. E são frases que são totalmente irracionais, que você tentando ali de boa, tentando criar uma linha de raciocínio, é difícil de chegar ali. Então, assim, é um projeto de sociedade falido, mas que dá certo. E dá certo não é pra gente. E nem para as pessoas pobres, e nem para as pessoas que sofrem essas opressões. Dá certo para elite. Então a gente ainda tem, nessa guerra às drogas, nós ainda continuamos com os nossos problemas, nós temos aí uma organização, uma violência do próprio Estado em relação a esses processos. Nós temos o sistema como um todo, ele se organiza no Brasil. A gente vê que a população, cada dia mais, está perdendo seu poder de consumo, ou seja, a capacidade de pagar o mínimo, de receber o mínimo para poder sobreviver. Ou seja, nem isso, até a sua força de trabalho, o valor da sua força de trabalho está diminuindo a ponto de você não pagar o mínimo. E pessoas estão ficando mais ricas. Que pandemia foi essa? Que crise foi essa que as pessoas ricas ficaram mais ricas? Então, assim... As meninas cantavam isso nos anos 90. Exato. Que de cima sobe e o de baixo desce. E o de baixo desce. 2020. Só para as kakuras que vão saber disso, né? Exatamente. Então, assim, que meninas super poderosas. Digitem no Google. As meninas bom, 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 bom. Isso aí. E aí a gente vê, assim, o que é estranho e triste é que o capitalismo, o neoliberalismo, ele naturaliza as contradições dele. E ele precisa disso para poder seguir. Então, assim, naturaliza a morte, o genocídio, a pandemia, todo mundo ficou um pouco abalado psicologicamente no início. Eu mesmo seguindo no isolamento, a gente começa agora a ter... parece que os números vão fazendo parte da nossa vida, a gente naturaliza e banaliza a morte. É muito triste pensar nisso, sabe? Claro que sim. E aí, as eleições é só mais um processo que a gente tem que vai pegar, né, essa hipocrisia do sistema todo, essas contradições todas, chancelar nas figuras, que podem ser as velhas figuras ou as novas, que vão ter as mesmas práticas e vão utilizar aí bandeiras que são mega importantes, históricas, como a pauta LGBT, para poder instrumentalizar e seguir o curso desse projeto. Então é basicamente isso. Dimitra, pensar além disso é difícil. O marxista sempre fala que é questão de aparência e essência. As coisas aparecem como determinadas coisas, mas as essências por trás são complicadas. Preto vota em preto, mulher vota em mulher, LGBTQ+, vota em LGBTQ+? Não. Por quê? Depende, né? Por exemplo, eu usei muito no vídeo lá a figura do Clodovil, né? Imagina a gente botar um Clodovil. Clodovil é o típico gay que a direita amava o Clodovil. Por quê? Ele não gostava do movimento LGBT, achava tudo que era mimimi. Ele é aquele chaveiro de madame, ou seja, qualquer madame socialite vai gostar desse gay. Às vezes até só tem que ter cuidado porque ela ainda vai ter medo dele dar em cima do marido dele. Ela vai ter medo dele dar em cima do marido dela. Porque ela até respeita, mas vai que esse povo
dar em cima do meu marido. Como se o marido não fosse o problema, né? E como se nós fôssemos feras sedentas por sexo o tempo inteiro. Exatamente. Né? São pessoas ninfomaníacas. Hoje temos um Clodovil genérico, que é o maquiador, né? Que não tem metade da inteligência do Clodovil, porque a gente pode falar um monte de coisa do Clodovil, mas de fato ele escreveu uma história e ele abriu portas, enfim. Mas sendo exatamente isso que você está falando, só que hoje tudo é genérico, até o Clodovil. Eu penso como você, eu acho que a gente sim tem que buscar a identificação do voto. Eu tenho que levar o máximo de pessoas, das minhas pessoas, para ocupar os espaços, porque eu sei que isso volta em forma de benefício. E não é benefício como se fosse interesseiro. Volta de uma forma, de uma visão de mundo que eu acredito. Eu, LGBTQ+, não sei nada, não acompanho política, mas ouvi, de repente, o que o bicho ali passando no meu distribuidor, na minha plataforma de áudio, resolvi ouvir e estou ouvindo aqui esse bate-papo. O que eu, que não acompanho política, preciso fazer para domingo dar um voto o mais assertivo possível? Então, eu vi que alguém comentou aí que o voto vai ser para uma mulher preta, feminista, assistente social. Provavelmente deve ser um voto muito bom. Porque eu tenho visto um fenômeno muito legal também, que começou nas eleições passadas e ficou muito grande nessas eleições, e acho que 2022 vai ser maior ainda, que é a tal das candidaturas coletivas. Sim. Geralmente, essas pessoas que partem dessas candidaturas coletivas já são pessoas organizadas coletivamente. E que, inclusive, essa decisão ela foi tomada por um coletivo maior ainda de pessoas. Então, representa algum projeto de sociedade ali. Não estou dizendo que candidaturas coletivas são todas bonitinhas, sim, porque pode ser que a direita também agora comece a criar. Mas é um ideal muito interessante, é o que você falou. São candidaturas que, em tese, já representam um coletivo organizado. Outra coisa que eu acho interessante é pensar se essas pessoas que estão se candidatando têm algum tipo de movimento coletivo anterior e não muito próximo das eleições, tá? Porque isso diz muito. Ou seja, tem uma historicidade com o movimento, mas também podem aparecer figuras novas aí, né? Que demonstrem uma certa clareza. E eu acho que... Eu vou espirrar, peraí. Esperar, que eu tô pensando agora você na edição do podcast. Quem tá aqui... Vai entrar um pi agora. Não, que eu gosto de vida real. Vai passar assim. Eu ainda vou usar isso como estratégia de divulgação. Mas aí o que eu acho interessante é a gente olhar qual é o projeto dessas pessoas, porque acaba que, se você vê que essas pessoas... Primeiro, eu acho que a maior incoerência está num partido de direita. Estar em partido de direita já é um ponto negativo. Segundo ponto é pensar nesses movimentos que eu falei. Acredito, Renova, Fundação Estudar, Fundação Lema. E isso diz muito que, ao fim e ao cabo, são lideranças que estão sendo criadas, mas que, na hora de votar, ela não vai votar a favor da classe trabalhadora. E aí não é só para LGBT, é para o seu pai, para sua mãe, trabalhador, trabalhadora. Então a gente tem que pensar nisso também. Ponto 2. Ponto 3 tem alguns tipos de identidade que ainda parecem de esquerda, são bem bonitinhos, andam como esquerda, cheiram como esquerda, mas não são. E eu não quero citar nomes porque eu quero dar tipo uma receita para cada cidade pegar a sua realidade. Sim. Então, assim, se você vê que são pessoas que tentam aparelhar a luta de identidade LGBT, e eu até utilizo isso como token, é muito problemático. Então, a pessoa está fazendo checklist, está ainda no partido à esquerda e tudo mais, mas ainda pode tokenizar, por exemplo, é um gay branco que tokeniza pessoas brancas e pessoas trans, por exemplo. O que é tokenizar? Sabe aquela pessoa que faz aquela divulgação vagabunda, que parece que está querendo se importar mesmo com essas pessoas, mas não se importa? Porque você vê e acompanha e não é aquilo ali, sabe? É preciso acompanhar, né, Dimitra? É preciso acompanhar as pessoas, né? E eu os acho candidatos, assim olhar a história recente deles. Exatamente. E eu acho que quando não é muito real, desperta alguma coisa na gente que não é real. Dá pra poder perceber esse discurso. Então dá pra entender mais ou menos. E a gente vai errar no voto. E como é que a gente vai descobrir que a gente erra?
acompanhando essas pessoas e a gente corrigindo esses votos. E no ainda próximo, para e no além, política não se faz nas urnas. Nós temos aí, depois de votar agora, só daqui 4 anos de novo para prefeito. Então, procurem. Você não tem tempo, tudo bem. O pouquinho que você puder oferecer, isso é muito bom. E a gente constrói algo muito melhor. Então, para além das urnas, para além de 2022, a gente tem que começar a fazer um trabalho de formiguinha, nem que seja um pouquinho, de agora. É por aí que eu acho interessante. Eu estou pensar. anotando isso que você falou de política não se faz nas urnas, porque eu acho é uma frase muito poderosa e muito verdade. Exatamente. Isso aqui é só um ponto de um risco na linha do tempo, né, da política. A gente precisa eleger as pessoas, enfim, de 4 anos, então beleza. Urnas agora, mas política se faz ao longo dos outros dias e meses e anos, né? Olha, falar nisso, quem está assistindo essa live é uma pessoa que eu admiro muito, que é Leninha, que é candidata. Nós somos de partidos diferentes, mas a nossa admiração ela está para além dos partidos. Qual o nome dela? Leninha, candidata a prefeita. E ela tem a Letícia Imperatriz é uma candidata a vereadora trans, comprometida com as pautas e os movimentos. Então, é um comentário que eu preciso chancelar aí, porque esse amor nosso político é para além desse momento, né? Primeiro que eu gostei do número que acompanha Leninha, tá? Mas olha que lindo isso, que importante. Eu espero muito que um dia, eu espero estar vivo para ver a gente chegar nesse lugar, né? Deputada estadual aqui em Minas, ela é maravilhosa e faz um trabalho. Então, e assim, eu não preciso estar no mesmo lugar que você, gostar exatamente da mesma comida que você, para partilhar contigo uma visão de mundo para todo mundo. Sabe? Que bom que a gente é diferente, que bom que a gente tem vivências diferentes, que bom que a gente veio de lugares diferentes e viu coisas diferentes. Porque e são projetos parecidos da sociedade, talvez instrumentalizados de forma diferente. Exato. A gente anda, é igual eu falo, a gente está nesse quesito aí, por exemplo, a gente está do mesmo lado das trincheiras. Sim. E aí é uma pena que esse sistema coloca a gente para competir entre a gente, Exato. Né? Competir o voto de esquerda. A gente poderia, na verdade, ter um único projeto de as esquerdas serem mais dominantes, hegemônicas, para a gente poder ter mais cadeiras de esquerda. Mas, enfim, a gente vai construindo uma cidade melhor e aí cada cidade pega as suas particularidades. Dimitra, estamos indo para o final do nosso programa e eu quero que você dê o teu serviço aqui, onde é que a gente te encontra, em todos os lugares, e o que você faz na Doutora Drag, é muito importante você falar. Enfim, gente, olha, quem vai me acompanhar aí, eu sou uma drag queen, professora, faço um trabalho de divulgação no YouTube, mas de criar bases para as pessoas começarem a perceber política para além disso, né? Numa visão marxista, comunista, de um projeto de sociedade que a gente quer construir. E eu sempre friso que o que a gente faz na internet é só a ponta de um iceberg, porque o melhor a gente faz é offline e dá trabalho com borra. E se você se sente tocado, aprende alguma coisa, acha interessante, venha e se organize coletivamente, não necessariamente no meu coletivo, né? Em qualquer um, para a gente poder criar uma sociedade melhor. O neoliberalismo deixou a gente tão individualista, tão meritocrático, que a gente esquece que a criação de um mundo ela é coletiva. E aí a gente acha, todo mundo entrou nessa lógica que inclusive faz a gente ser assim, né? É muito corrida, às vezes, você falou, a gente fica 2 horas no metrô para ir, 2 horas para voltar. Aqui no interior é até melhor para isso. Sim. Então faz com que a gente crie um foco só de resolver a nossa vida. E na verdade a gente pode trabalhar coletivamente. É mais gostoso, é difícil, porque às vezes tem contradições, tem que ter debate, tem que ter DR. Então, mas é muito bom. É isso. Quais são os seus arrobas, seus canais? Dimitra Vulcana em todas as redes, canal Doutora Drag e podcast chamado Hora Queer. Então vocês vão gostar aí, que é um projeto coletivo também, o Hora Queer. Eu ouço a Hora Queer e eu amo, então ouçam. Se você gosta do Que o Bicha, você vai amar o Hora Queer. E em breve temos novidades, né? Teremos novidades! Vem Abafa! Será que vem aí? Vem aí.
é muito menos sobre debater, ainda que seja necessário, né? Mas é sobre agir. E com isso, a gente encerra essa participação mega honrosa. Pra mim, nossa, joguei o nível lá pra cima. Que o bicho é bagaceira. Não é mais bagaça só, não. A gente tem bagaça, mas a gente tem doutora drag. Então, Dimitra, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e pelo seu amor, que a gente já se ama aqui fora. Gente. Porque a gente é louca igual, a gente é maluca e as malucas se entendem. Aqui, joguei na cara aqui, tá foda. E pra piorar, o celular dos dois tá descarregando, mas o meu vai Exatamente, vamos ver. Meu amor, um beijo, muito obrigado. E para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo. Que o bicha. Sim. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. E não anule seu voto. Vote com consciência. Até semana que vem.